Fala, galera. Eu vou falar com o fone, porque eu acho que vai ficar um som melhor. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão, onde nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre autoestima. O que acontece? Muitas vezes, nesse mercado de marketing digital, a gente enfrenta batalhas, né? É a venda que não sai, é o cliente que não paga o boleto. São diversas batalhas, as mais variadas. Estou tentando melhorar a iluminação aqui, mas acho que está bom assim. Então, muitas vezes isso afeta a nossa estima, afeta a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. E aí, isso acaba fazendo com que a gente tenha um desempenho pior ainda. Né? Acaba que a gente tem um desempenho pior ainda. Então, eu resolvi trazer para vocês, sem nenhum... Opa, desculpa aí, gente. Resolvi trazer para vocês sem muita enrolação, né? Resolvi trazer para vocês um bate-papo sobre a autoestima. O que acontece? A autoestima, antes de mais nada, vamos tentar definir um pouquinho o que é a autoestima. A autoestima, ela é nada mais, nada menos do que você ter uma boa visão de você mesmo, né, e desejar o seu próprio bem-estar. Isso é do que se trata a autoestima. É você buscar estar bem com você mesmo, é você buscar estar em paz com os seus próprios sentimentos e você, dessa forma, investir no seu bem-estar. Porque as pessoas às vezes pensam que ter autoestima é ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa egocêntrica. Não. A autoestima, ela não passa por isso. Ela não é nesse caminho. A autoestima, ela, na verdade, ela trabalha com uma boa autoimagem. A gente tem uma boa autoimagem, né? A gente saber o nosso potencial, o que nós não temos de potencial, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de mais fraco. Quem acompanha o meu Instagram, tá? Do Construto Digital, sabe que eu sempre tenho postado lá assuntos sobre isso. Aí, se você quiser seguir o meu Instagram, vamos lá, eu vou dar para você aí o endereço do meu Instagram. Tá? Então, quem me segue lá sabe que eu sempre falo sobre isso. Né? Eu sempre coloco essa situação, que você deve conhecer as suas potencialidades e aquilo que você não tem potencial. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo é que se você
não sabe tudo, não tem vergonha nenhuma em você pedir ajuda. Nenhuma vergonha. Ó, esse aí é o meu Instagram, tá? Para quem quiser seguir lá, muitas dicas de marketing digital, muitas dicas sobre a vida, muitas dicas sobre assuntos que são importantes para que a gente possa vencer. Então, o objetivo de trazer esse bate-papo hoje sobre os 5 segredos para você crescer na sua autoestima é exatamente te preparar para os momentos em que aparentemente você vai ter um revés no seu trabalho, você vai ter um revés naquilo que você está fazendo, você vai ter um fracasso, você vai ter um cliente que preencheu lá o boleto e não fechou. E aí é importante que você, então, possa estar preparado para isso. E para você estar preparado para isso, nada melhor do que você o quê? Investir na sua autoestima. Então, vamos lá, vamos falar sobre 5 segredos para você fazer a sua autoestima crescer. Você pode pensar que eu vou falar sobre produtos de beleza ou sobre correr, sobre emagrecer. Isso fica para depois. Isso fica para depois. Eu quero começar falando com você sobre o seguinte: o primeiro aspecto, o primeiro segredo para você que quer ser um empreendedor, para você que quer ser alguém que vai trabalhar por conta própria, alguém que vai lutar para alcançar os seus objetivos. Primeiro segredo para você manter a sua autoestima em dia é colocar o fracasso na perspectiva correta. O que significa isso? Colocar o fracasso do ponto de vista correto. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é o seguinte: não tente fugir do fracasso. Não tente fugir do fracasso. Por quê? O que você tem que fazer é tentar aprender com seus momentos de fracasso e não tentar fugir deles. Então, não tente fugir dos seus fracassos, não tente fugir dos momentos em que as coisas dão errado, não tente desistir de forma muito fácil. Tá? Uma coisa que você deve colocar em perspectiva correta é que você não é o seu fracasso. Isso é muito importante. Uma coisa que acontece com todo mundo que quer empreender é o seguinte, inclusive existem muitas promessas assim na internet, a possibilidade de realizar ou empreender sem fracasso algum. Já viu isso, né? Várias promessas de cursos, de treinamentos, de etc. e tal, dizendo para você que, olha, siga esse caminho que você não vai fracassar. Eu quero dizer uma coisa: se você seguir caminhos assim, é certo que você vai fracassar. Por quê? Porque é virtualmente impossível que você não fracasse em algum momento. É virtualmente impossível, não tem como você não fracassar em algum momento. A questão correta é a seguinte: eu vou ler aqui essa pergunta para você. O quanto você está disposto a mudar sua percepção diante dos fracassos para assim realizar aquilo que você quer? A questão é essa. A questão não é quanto de fracasso você quer eliminar, qual a possibilidade de fracasso que você quer que seja lançado fora. Não, a questão é o quanto você está disposto a mudar de percepção. Então, o primeiro segredo para você aumentar a sua autoestima é colocar o fracasso na perspectiva correta. Isso é muito importante. Você precisa fazer isso. Você precisa entender que não adianta fugir dos fracassos. O que você precisa é aprender com eles. Aí nós vamos para o nosso segundo segredo nessa noite, né, para você ficar igual esse cachorrinho aí na capa do vídeo, né, surfando na sua autoestima, para você ficar de boa. Eu achei essa foto incrível. O segundo segredo para você aumentar a sua autoestima, que é aquela, como eu falei no início, autoestima é quando você tem a percepção correta de você mesmo.
Então, quando você tem essa percepção correta, a sua autoestima vai crescer. O segundo segredo, então, é esse aqui. Saia do papel de super-humano. Tem gente que se considera super-humano. Quando a gente é criança, quando a gente é garoto, a gente coloca uma capa, né, pega um pedaço do lençol da mãe, uma fronha do travesseiro, se veste de super-herói, ou então compra uma fantasia, mas nós não somos super-humanos, não somos super-heróis. Fracassar não é evitável. Então, não tente ser super-herói ou super-humano o tempo todo, que é aquele cara que consegue bater todas as metas, aquela pessoa que nunca sente dúvida. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoa que tem autoestima no lugar tem dúvidas. As pessoas que têm a autoestima delas em estado sempre crescente, elas têm dúvidas, elas passam por momentos de dúvidas. Aquela pessoa que não precisa nunca descansar. Não, eu vou trabalhar, vou trabalhar. Isso é uma pessoa que não gosta de si mesmo. Porque você que... Novamente, vou falar aqui do meu Instagram, que está aí, o arroba do meu Instagram, para você me seguir. Lá, uma vez, eu coloquei uma postagem falando o seguinte: um dos segredos para você ser um bom empreendedor é meditar. O que tem a ver meditação com empreendedorismo? Olha, você pode ter certeza que você tirar um momento de meditação, de reflexão diariamente, onde você ouve a sua respiração, onde você trabalha o seu autocontrole, onde você trabalha o seu interior, é uma coisa que te ajuda. Pessoas assim, que não descansam, que nunca têm dúvidas, que batem todas as metas, pessoas que engolem o trabalho, essas pessoas não são pessoas reais. E uma coisa importante, elas perdem muito da vida, porque isso não significa que ela tem uma boa autoestima. Significa, na verdade, que ela só estima o resultado. Isso vai ser uma outra live, um outro momento, que nós vamos falar sobre a pessoa que só foca no resultado. Né? Você tem que viver, você precisa viver. Então, lembre-se de uma coisa, nesse segundo segredo. Você é humano e, com certeza, você vai cometer erros. Então, pare de se achar um super-herói e saia desse papel. Deixa eu falar para vocês uma coisa que uma vez o autor de um livro, ele leu no escritório de uma pessoa que ele estava visitando. Olha só, é uma lista onde nós conseguimos nos ver como humanos de verdade. Primeiro, você vai aprender algumas lições. Segundo, não existem erros, apenas lições. Olha só, isso é muito interessante para você sair do papel de super-humano, que é o nosso segundo segredo para crescer em autoestima. Não existem erros, apenas lições. Terceiro, uma lição é repetida até que seja aprendida. Então, muitas vezes, a lição ela vai ser repetida não é porque você está errando, é porque você não aprendeu, é porque eu não aprendi. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que eu preciso caminhar. E eu sempre fico na preguicinha de caminhar. O que acontece? O joelho que precisava ficar fortalecido, meu joelho direito, começa a reclamar. Mas se eu voltar a caminhar com regularidade, depois de um tempo ele fica fortalecido, ele passa a aguentar o peso, a caminhada, subir escada, etc. Então, as lições elas são repetidas até que sejam aprendidas. Quarto ponto, se você não aprender as lições fáceis, elas vão ficando mais difíceis. É o caso do joelho. Tem dias que ele reclama pra caramba. Por quê? Porque não está fortalecido. O ligamento dele não está fortalecido. Por quê? Porque eu errei, eu bati? Não. Pura e simplesmente porque eu não quero aprender a lição. Estou me recusando a aprender a lição. Então, isso é uma coisa importante. Inclusive, quando a lição fica mais difícil, há uma observação que a gente precisa anotar. Se você está anotando, anote aí. A dor é uma das maneiras pelas quais
o universo chama a nossa atenção. Por isso que eu trouxe esse exemplo do joelho. A dor é uma das maneiras. Tá? Então, eu quero trocar com você, eu quero ajudar você que está assistindo ao vivo essa live, ou você que vai assistir depois. Lembre-se disso. As lições precisam ser aprendidas. E quando elas não são aprendidas de forma fácil, elas vão ser aprendidas da forma difícil, e isso vai proporcionar dor. E, por último, você vai descobrir que não aprendeu uma lição ainda quando você perceber que as suas ações não mudaram. Ou seja, você só vai perceber que aprendeu aquela lição quando suas ações mudarem. Então, saia do papel de super-humano, seja uma pessoa humana, seja uma pessoa que entende as suas limitações e que precisa aprender com os seus fracassos, seus erros, e assim caminhar para um resultado que não vai te fazer mal, que vai te fazer bem e bem as pessoas que estão à sua volta. Então, relembrando, o primeiro segredo para aumentar a autoestima: coloque o fracasso numa perspectiva correta. Saiba definir bem o que é fracasso, o que é sucesso. Segundo, saia do papel de super-humano. Terceiro segredo, esse terceiro segredo é muito importante. É o seguinte: fracassar nunca será um veredito. Presta atenção nisso. Fracassar nunca será um veredito. Talvez você que esteja me ouvindo ouviu quando escutou de alguém, de um pai, de um tio, de um primo, de um avô, de um professor, de alguma pessoa, você escutou quando você era pequeno. Você nunca vai dar em nada. Você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai chegar lá. Pode parecer um lugar comum, pode parecer um clichê, isso que eu estou falando, mas não é um clichê, não. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Até que se chegue ao final de tudo, até que se chegue, vamos dizer, ao último suspiro, não há veredito a ser colocado. Por quê? Porque o sucesso não é um acontecimento. Uma outra forma de dizer isso é o seguinte: o sucesso não é um lugar a que se chega. Assim também, o fracasso não é um lugar a que se chega. Tanto o sucesso como o fracasso, eles são estágios do nosso processo de aprendizado. Isso tem uma ligação com o ponto 2. Nós estamos num estágio, num processo de aprendizado, e momentos de sucesso e momentos de fracasso, eles apenas são estágios nesse processo. Então, ninguém pode dizer para você dar o veredito final. Tá? Por quê? Enquanto você estiver no processo de aprendizado, você está construindo a sua autoestima, você está construindo a sua história. Para cima ou para baixo. Você está levantando a sua autoestima ou você está afundando a sua autoestima. Então, fracassar nunca será um veredito. Por que eu estou falando tanto de sucesso e fracasso? Porque sucesso e fracasso tem muito a ver, na sociedade competitiva que nós vivemos, com a autoestima. Quem nunca passou pelo momento de estar diante de um chefe, e o chefe te espinafrar, te massacrar por um erro que você cometeu? Então, isso tem muito a ver. Por isso que eu estou usando o fracasso e o sucesso como segredos para nós construirmos a nossa autoestima. E é muito importante isso, é muito importante que você leve isso bem a sério. Então, são estágios. Fracassar não é um veredito. O que nos leva ao nosso quarto segredo, que complementa esse terceiro. E eu quero que você preste muita atenção a esse segredo. É o seguinte: apenas uma pessoa pode determinar que um ato seu foi um fracasso. Quem é essa pessoa? Deus? Não sei. Seu chefe? Também não sei. Seu gerente? Seu patrão? Sua esposa? Seu esposo? Seu companheiro? Sua companheira? Seu filho? Seu pai? Quem é a única pessoa que pode determinar que um ato seu foi um fracasso? Eu vou te contar. Você mesmo. Só você mesmo pode determinar
que um ato seu foi um fracasso. Por que eu estou falando isso? Porque fracasso é algo subjetivo. Olha, o fracasso não está ligado a um prejuízo financeiro, por exemplo. As pessoas podem dizer, mas o que você fez deu um prejuízo enorme para a empresa, tal. Ou você pode, no marketing digital, que é o que a gente está construindo aqui na nossa jornada, nossa, tantos boletos voltaram, tantas pessoas pediram reembolso porque não gostaram do produto que eu estava como afiliado divulgando. Eu sou um fracasso? Não. Não. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Por exemplo, também, o fracasso é tão subjetivo que ele não é ligado à reprimenda de um chefe. O teu chefe te repreendeu, o teu chefe te condenou. Não. Também não. Nem mesmo ao tamanho do problema causado. Preste atenção. O fracasso só vai se tornar um fracasso e destruir a sua autoestima se você mesmo determinar que aquele ato foi um fracasso. Então, como você olha para os acontecimentos é que determinará se você fracassou ou não. Isso não é um chavão, isso é uma verdade. Todo mundo cita a história do Thomas Edison, mas você poderia contar outras histórias. Thomas Edison fez milhares de inventos que não deram certo, e alguns deram certo. Né? Então, você poderia pensar nisso. E existem outros exemplos. Por exemplo, você tem a história da Mary Kay, né, dos cosméticos. Na semana que ela ia lançar a sua linha de cosméticos, que ela trabalhou usando a sua poupança, que na época, né, que ela fez isso, era o único recurso que ela tinha, o marido dela morreu. E depois o seu advogado disse, olha, não vai dar certo. Hoje a Mary Kay é uma empresa mundial, fatura milhões e milhões de dólares, ajuda milhares e milhares de mulheres e homens a saírem de um estágio de não ter trabalho e ter uma forma de ter uma renda que possa lhes sustentar. Então, como você olha para aquilo? Ela poderia olhar para aquilo e dizer, nossa, meu marido morreu. O marido dela foi o que mais ajudou ela a construir o projeto inicial da Mary Kay, ajudando a montar todas as estratégias, planilhas, etc. E ele morreu no mês onde que ela iria lançar a sua linha de produtos. Pesquisa essa história, é uma história que você vai achar muito interessante. Então, é importante que você olhe para isso. A única pessoa que pode determinar que a sua história, que os seus atos, que aquilo que você está vivendo é um fracasso, é você mesmo. E aí, nós vamos para o quinto e último segredo para você fazer crescer a sua autoestima, que tem a ver com a introdução que eu fiz aqui no início, que é o seguinte: trabalhe para tomar decisões que visem o seu bem-estar. Desculpa, eu vou repetir. Trabalhe para tomar decisões que visem o seu bem-estar. O que eu falei no início. Então, quando você olha para as situações que te rodeiam e busca cuidar das suas necessidades com carinho e respeito a si mesmo, o que vai acontecer? Situações como o estresse, a ansiedade, tensões emocionais nas relações, elas são significativamente reduzidas e muitas vezes até eliminadas. Por quê? Porque quando nós trabalhamos para tomar decisões que visam o nosso bem-estar, se nós estamos fazendo isso, presta atenção, sem egoísmo, ou seja, não é, como eu falei no ponto 1, apenas pelo resultado, nem é como eu estava comentando ali, para você se autodepreciar, para você se diminuir na frente de alguém, ou para você se exaltar na frente de alguém. Não, você está tomando uma decisão que visa o seu bem-estar. Por exemplo, você para e pensa, poxa, eu estou trabalhando 15 horas por dia e eu não estou vendo o meu filho crescer. Você tem um filhinho lá, 4 anos de idade, você não está vendo seu filho crescer. A tentação é pensar, não, mas eu estou trabalhando para poder dar a ele
mas de repente você está perdendo a oportunidade de curtir um desenho que ele fez, ouvir algumas palavras que ele está aprendendo, etc. e tal. Nós estamos hoje em uma geração de crianças que os pais são o smartphone, né? Filhos do smartphone. Então, é importante que nós tomemos decisões, que nós trabalhemos para o nosso bem-estar. Nesse exemplo que eu estou dando, de repente você vai pensar assim, sabe de uma coisa? Eu vou diminuir 2 horas, vou diminuir 3 horas, em vez de 15 horas por dia, eu vou trabalhar 12 horas por dia, eu vou me organizar melhor, eu vou construir minha agenda melhor, eu vou trabalhar melhor, e aí eu vou poder dar um pouco mais de tempo para o meu filho. O que vai acontecer? Essa decisão, você pode acreditar nisso. Não é que tem uma mágica, não é que alguma coisa vai conspirar a seu favor para você conseguir a mágica de ser o melhor pai. Não, não. É porque você está tomando uma decisão visando o seu bem-estar, e isso transforma em força, isso se transforma em força interior. E, às vezes, você vai se surpreender que, num tempo menor, você vai conseguir realizar as mesmas tarefas e vai poder se dedicar a uma tarefa super importante, que é, por exemplo, acompanhar o crescimento do seu filho, ou você poder ter 1 hora a menos de trabalho para poder fazer caminhadas, e assim sucessivamente, né, para você poder fazer coisas que vão investir no seu bem-estar. Então, relembrando aí os 5 segredos de hoje, os 5 segredos que eu trouxe para você hoje, para você fazer a sua autoestima crescer. Número 1, coloque o fracasso na perspectiva correta. Ou seja, não tente fugir dos fracassos. Saiba que é virtualmente impossível fugir e que você tem apenas que aprender com eles e se tornar um empreendedor, sabendo que fracassos vão acontecer de uma forma ou de outra. Segundo, não saia do papel de super-humano. Você não é um super-humano, você é uma pessoa normal. Terceiro, lembre-se sempre, o fracasso nunca será um veredito, a não ser que cheguemos ao final de tudo. Lembrando que isso significa que fracasso e sucesso não são um lugar aonde nós chegamos, mas estágios do nosso processo de aprendizado nessa vida. E aí nós vamos ao 4º ponto, que diz que apenas uma pessoa pode determinar que um ato meu é um fracasso, ou um ato seu é um fracasso, você mesmo ou eu mesmo. E por 5º e último ponto, trabalhe para tomar decisões que visem o seu bem-estar. Isso vai certamente afetar você e as pessoas à sua volta. Olha, se você curtiu esse conteúdo, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, para você deixar o seu comentário, para você deixar o seu like aí e você compartilhar esse comentário com outras pessoas. É importante que você comente. 2 coisas são muito importantes além da sua inscrição. Uma, comentário, e a outra, que você ative o sininho das notificações, se você gostou do conteúdo, para você receber novos conteúdos. Vamos estar sempre vindo aqui com dicas sobre marketing digital, dicas sobre liderança empreendedora, dicas sobre sucesso e fracasso, dicas sobre como dar a volta por cima em situações que a gente às vezes pensa que já estão de uma forma derrotadas, que não tem mais jeito, tá? Então, é importante que você se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, mas importante, muito importante, ative o sininho das notificações para você receber as novidades aqui do canal Construto Digital, que é um canal voltado para trocar ideias sobre liderança empreendedora no marketing digital e ajudar iniciantes a crescerem nesse mercado. Se você está buscando aprender
a como usar os seus talentos, aquilo que você é, quem você tem se tornado, para ser um empreendedor bem-sucedido no marketing digital, você pode começar isso hoje mesmo. Olha, eu não me imaginaria aqui à frente de uma câmera falando sobre marketing digital, sobre liderança, sobre autoestima. Não me imaginaria, ao vivo é assim mesmo, fazendo isso e buscando ajudar outras pessoas. O meu objetivo aqui é ajudar você. Mas se você quer começar a fazer isso, se você quer começar a investir nos seus talentos, se você quer começar a investir naquilo que você tem de melhor, eu quero te fazer uma recomendação. Você pode começar hoje mesmo a estudar o melhor treinamento sobre marketing digital, que é o Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas. Eu vou deixar o link para você acessar o Fórmula Negócio Online aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tá? Tanto lá no comentário fixado como na descrição do vídeo você vai ter o link para acessar esse treinamento. Eu já estou mais da metade do treinamento e já estou aqui, ó, fazendo vídeo no YouTube, fazendo uma página de Facebook voltada aqui para esse canal, um Instagram sobre marketing digital. Isso tudo por quê? Porque ali, no treinamento do Alex Vargas, você não aprende somente técnicas de marketing digital. Há uma grande parte ali que você aprende força mental, capacidade mental, de aprender a ver as suas potencialidades. E eu quero dizer para você, o Construto Digital está empenhado nisso também, te ajudar a você saber quais são as suas potencialidades e assim se tornar uma pessoa melhor, vencedora, um empreendedor vencedor, que vai enfrentar sucessos e fracassos com uma autoestima, olha, lá em cima, no pico do Monte Everest. Tudo de bom para você, te aguardo no próximo vídeo. Não esqueça, ativa as notificações aí, faz a sua inscrição e acompanha aí o material. Nós vamos caminhar numa jornada sensacional. Forte abraço, hein? Vou encerrar aqui.